Eu não consigo pensar num A para falar de defeito em relação a este livro. O Hermann Hesse fala que ficou meio preocupado, sabe? Meu Deus, eu não fiz a minha barra. Leitura válida, sim, mas a que custo? Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre as leituras que foram concluídas no mês de novembro e, meu Deus, este é o último vídeo de leituras do mês de 2023, porque o de dezembro vai sair no começo do ano que vem. Gente, é isso aí, o ano praticamente acabou. E em novembro tivemos um volume considerável de leituras por aqui, porque além destes 4 livros, tivemos um audiolivro e um e-book, fora que eu dei continuidade em algumas outras leituras que serão concluídas neste mês de dezembro. Mas o volume maior aí de leituras, e eu digo, parece que talvez pareça aí para alguns que não é tanta coisa assim, mas é que todas essas leituras foram iniciadas e terminadas em novembro. Geralmente eu carrego livros de mês anteriores, mas não aconteceu neste mês. E não é coincidência, o nome disso, se eu puder ser bem honesta, é água batendo na bunda. Não há muito tempo, foi fim de outubro, início de novembro, não me recordo bem, eu postei um vídeo aqui no canal em que eu falava sobre os livros que eu gostaria de ler ainda neste ano. E havia uma quantidade considerável de livros naquele vídeo, então dei um gásinho. Todos esses livros aqui, inclusive, estão lá naquela lista, então estou sendo uma boa menina. E bora então, sem mais delongas, só queria fazer um último disclaimer que tá impossível com este calor gravar com luz artificial. Então estou gravando aqui em frente à janela com a luz natural, tá perto do horário do pôr do sol, então provavelmente a gente vai ter variações de luz aí ao longo do vídeo, mas espero que vocês compreendam, porque ou era isso ou não ia sair o vídeo de hoje, porque está muito quente. Pois bem, agora sim, sem mais delongas, comecemos a falar sobre as leituras concluídas em ordem de conclusão, ou algo parecido com isso. A primeira leitura concluída no mês passado foi este livrinho, que é uma delicinha do Hermann Hesse, um dos meus autores favoritos. Já temos vídeo para o que 3 ou 4 livros dele aqui no canal. Este aqui é o Felicidade, que reúne ensaios que foram escritos por volta de 1947, 1961, ou seja, o Hesse já estava se encaminhando para o fim da vida. Ele tinha por volta de seus 70 a 80 anos e ele morreu aos 85. E esse aspecto da maturidade, da velhice, do fim da vida chegando, definitivamente se espelha nos textos que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um Hesse muito contemplativo em relação à vida dele. Ele olha para muitos acontecimentos em retrospecto e algo que eu amei ver neste livro aqui é porque parece que você está inserido no cotidiano do Hesse. É como se você estivesse olhando a vidinha dele, o Hesse te contando a vida dele. E isso é tão legal porque ele conta de um jeito tão gostoso, de um jeito que faz com que você se sinta tão próximo. E ele aborda diversos temas aqui. Então, além da velhice, da maturidade, ele vai falar também sobre alguns acontecimentos cotidianos do seu dia a dia, sobre alguns aspectos da escrita dele, opiniões dele em relação às palavras. Vai falar também de algumas coisas que não são tão cotidianas assim, como, por exemplo, uma visita que ele recebeu de ninguém mais, ninguém menos que André Gida, porque, né, isso definitivamente não pode ser considerado como algo cotidiano mesmo na vida de Hermann Hesse, que fica muito feliz com essa visita. O livro é uma delícia de ler. Foi um daqueles livros que me deu um quentinho no coração, sabe? Fiquei bem feliz mesmo. E temos um trocadilho não intencional com o título do livro, mas eu realmente fiquei muito feliz ao ler este livro. E eu dei estrelinha aqui. Bom, o pessoal que acompanha deve saber que no sumário de coletâneas de ensaios, contos, etc., eu marco alguns com estrelinhas. E essas estrelinhas destacam aqueles textos que foram os meus favoritos na coletânea. Aqui nós temos destacado Felicidade, que é o ensaio que dá título a este volume, em que o Hesse fala de uma das palavras favoritas dele, que é
justamente felicidade. Ele fala que sempre amou essa palavra e sempre a escutou com muito prazer. E eu queria ler o começo deste ensaio, que eu acho tão bonito. O ser humano, como Deus o imaginou, e a literatura e sabedoria dos povos o entenderam por muitos milhares de anos, foi criado com uma capacidade de alegrar-se com as coisas, mesmo que não lhe sejam úteis, com um órgão reservado para apreciar o que é belo. Este ensaio não é muito longo. Na verdade, todos os textos contidos aqui são bem curtinhos, mas é tão rico, tão bonito. Ele vai falar aqui, então, de coisas que trouxeram felicidade para ele. Fala também da diferença entre felicidade e divertimento e graça. Para ele isso tem uma diferença e é bem legal o jeito que ele explica sobre isso. Fala do significado de felicidade para ele na atualidade, ou seja, quando ele escreve este livro. E é lindo demais. Eu amei esse ensaio. Foi o meu favorito da coletânea. Outro que merece destaque é o Lembrança de André Gida, que fala justamente da relação que ele tinha, na verdade, com o Gida. Então ele fala que em certo momento da vida entrou em contato com a obra do Gida e saiu lendo tudo o que o homem escreveu, porque ele ficou fascinado com a escrita do Gida. E eis que, certo dia, ele recebe uma carta do próprio André Gida e falando coisas boas sobre o Hesse. Ele também lia as obras dele. E em um outro certo dia, muitos anos depois dessa carta, 14, se não me falha a memória, o André Gida simplesmente aparece ali na casa do Hermann Hesse. Ele estava na região fazendo uma visita e resolveu então conhecer o Hermann Hesse. E é especialmente divertido ver essa parte porque o Hermann Hesse fala que ficou meio preocupado, sabe? Meu Deus, eu não fiz a minha barba. Não imaginei que Hermann Hesse pudesse ter esse tipo de preocupação, mas enfim, acontece. É isso, sabe? A gente vê que essas pessoas grandiosas são, no fim das contas, seres humanos comuns. Eu sempre acho muito legal ver isso e aqui nós vemos isso muito bem. E no fim, nossa, a gente tem uma carta que o Hesse escreve para o Gida que é assim, maravilhosa. Eu amei demais. E por fim, queria destacar o Sobre a Velhice, cujo título é autoexplicativo. Aqui ele vai falar sobre a velhice. Então, sobre como você fica mais sábio, como você fica mais tolerante, como você consegue enxergar melhor a arrogância da juventude. Muito legal mesmo. Eu amei essa leitura e acho que vai ser um livro que eu vou dar de presente aí para alguns amigos, porque é realmente um livro bem gostosinho de ler e que ainda assim aborda muitos temas legais e te faz pensar sobre eles. Para felicidade, 4 estrelas. Em seguida, terminei a leitura conjunta de novembro do meu Clube do Livro, o Clubinho. Informações estarão aqui na descrição deste vídeo. E foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, do maior que temos, Machado de Assis. Olha, reler isso aqui foi uma experiência um tanto curiosa. Primeiro, eu continuei amando o livro, só que até não muito tempo atrás eu falava aí aos 4 cantos que este era o meu livro favorito da literatura brasileira. Hoje o posto pertence a Grande Sertão Veredas. Desculpe, Machado, você ficou com o 2º lugar, mas seu livro ainda é maravilhoso. Pois bem, dizia aí que era o meu livro favorito da literatura brasileira e eu comecei a ler este livro e eu fiquei chocada com o quão pouco eu lembrava dele. Obviamente, das partes assim principais, das partes mais chocantes, digamos, das partes mais marcantes. Eu lembrava, mas tinha muita coisa que eu olhava assim, eu fiquei, gente, tinha isso aqui, foi uma leitura com ar de releitura, porque afinal de contas era uma releitura mesmo, mas que pareceu uma primeira leitura também. Espero ter me feito clara nessa confusão aqui. Mas enfim, continuo amando demais o livro. Machado foi genial, sério, gente. Eu queria ser uma mosquinha que tem a capacidade de voltar no tempo para ver o rebuliço que foi na sociedade quando este livro foi lançado, porque Machado foi realmente muito disruptivo. Eu não consigo pensar num A para falar de defeito em relação a este livro. Para mim é maravilhoso, tudo aqui tá na medida. Machado, maravilhoso. Em breve a gente tem resenhas sobre este livro aqui. Aliás, finalmente teremos uma resenha de Machado de Assis neste canal, mas por hora fiquem sabendo que 5 estrelas é coraçãozinho com louvor. Que livro, hein? Em seguida, concluí uma releitura que tem muita relação com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aliás, não só com Memórias Póstumas, mas outros livros também, a gente já conversa sobre isso, que é
Riso e Melancolia, de Sérgio Paulo Rouanet. Este aqui é um livro de crítica literária, onde o Sérgio Paulo Rouanet vai falar principalmente sobre algo chamado de forma xandiana. Essa forma reúne alguns aspectos literários e foi delineada por Tristram Shandy, a vida e as opiniões do cavaleiro Tristram Shandy, que inclusive estamos lendo em leitura conjunta agora no clubinho. Confesso que está sendo uma leitura um pouco penosa, mas seguimos. Pois bem, a forma xandiana foi delineada pelo Laurence Sterne e seu Tristram Shandy, mas o Sérgio Paulo Rouanet coloca aqui que essa forma foi definida com louvor mesmo por ninguém mais, ninguém menos que nosso Machado de Assis. E lendo este livro e tendo relido Memórias Póstumas de Brás Cubas e agora relendo Tristram Shandy, olha, dá para concordar muito com essa colocação do Sérgio Paulo Rouanet, porque realmente o que Machado faz, assim, ele pega os aspectos da forma xandiana e leva à excelência. E aqui o Sérgio Paulo Rouanet fala não somente de Tristram Shandy e Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele também fala de Viagem ao Redor do Meu Quarto, ou A Roda do Meu Quarto, depende aí da tradução em que você estiver lendo. Temos vídeo para este livro aqui no canal, aliás, gosto muito deste livro, vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Temos também Jacques, o Fatalista, de Diderot, e Viagens à Minha Terra, de Almeida Garrett. Então, para o Sérgio Paulo Rouanet, todos esses livros formam essa tradição. Ele descreve esse conjunto de livros aqui como se tivessem exercido uma influência em cascata, um sobre o outro, sabe? Parece que eles vão se referenciando, se alimentando, e inclusive o próprio Machado de Assis, no comecinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, faz menção a praticamente todos eles, menos o Jacques, o Fatalista. Mas há evidência de que Machado leu Jacques, o Fatalista, e que muito provavelmente Diderot o influenciou também. O Sérgio Paulo Rouanet fala sobre isso neste livro também. E seguinte, gostei muito do livro para os propósitos que eu queria, que era então entender um pouco dessa forma xandiana, entender melhor de que água Machado de Assis bebeu, e foi muito legal ter todo esse panorama para minha releitura de Memórias Póstumas e agora para a leitura de Tristram Shandy. Eu fiz um vídeo, aliás, se você está no clubinho, você tem acesso à minha resenha para este livro, está na parte da leitura conjunta de Memórias Póstumas e de Tristram Shandy, e também na pasta de resenhas lá do clubinho, para ficar bem fácil de você achar tudo. Lá eu coloco os pontos principais do livro e também faço a ressalva de que, se você não tem interesse em ler todas essas obras, não sei se é uma compra que vale a pena, com todo o respeito ao Sérgio Paulo Rouanet, mas é porque aqui ele vai falar bastante sobre esses livros, ele dá exemplos, ele coloca trechos. E aí, como eu já li / estou lendo 3 dos livros que foram citados aqui, eu consegui acompanhar muito bem boa parte do livro, mas as partes de Viagens à Minha Terra, que, diga-se de passagem, eu nem tenho muita vontade de ler, e Jacques, o Fatalista, que foi um livro que eu não li também, eu ficava meio boiando, porque é isso, ele pega trechos do livro e fala, olha, aqui tem isso, 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 mas fica meio ruim de acompanhar se você não leu o livro, sabe? Então tem essa ressalva. E se você assina o clubinho, eu dei essa dica lá pro pessoal. Assiste só o vídeo, se for Tristram e Memórias Póstumas de Brás Cubas que te interessam, que já vai estar ótimo. Mas caso você queira se aprofundar nessas outras obras também, aí sim, muito recomendado este livro, ou entender mais sobre a forma xandiana também. Esqueci o nome do livro do nada. Para Riso e Melancolia, 3.5 estrelas. Agora vamos para um livro que, olha, minha gente, esta leitura foi puxada. Estou falando de Em Defesa do Tempo, Descobrindo uma Vida Além do Relógio, de autoria de Jane Odell. Seguinte, a Jane Odell tem um livro que ficou muito famoso há uns tempos, chamado How to Do Nothing. Eu acho que a tradução aqui ficou como Resista, Não Faça Nada, que é um livro que critica a economia da atenção. Então, essa coisa da gente viver num sistema que quer cooptar cada segundo da nossa atenção, capturar a nossa atenção, e acaba não deixando muito espaço para um tempo mais contemplativo, para o ócio, que é, sabidamente, algo muito importante. Então, ela faz essas críticas. E a proposta deste livro é, mas e se você não tiver tempo, ou seja, nem tempo
pro ócio. Um dos argumentos centrais deste livro é a ideia de que a gente vive no tempo errado, não vive num tempo que é natural para nós, seres humanos, da forma como a gente evoluiu, e isso está acabando com a gente. E bom, eu li a sinopse do livro, dei uma olhada em algumas opiniões, mas de forma bem rapidinho, porque a sinopse do livro já me convenceu bastante, porque eu vi que ela aparentemente abordava aqui temas sobre os quais eu já andava pensando há um certo tempo. E aí pensei, esse livro vai ser ótimo, então. E... Gente, eu me arrastei ao longo dessa leitura de um jeito. Eu ainda considero a leitura válida, porque tiveram algumas ideias legais, mas no geral, sério, eu não gostei da estrutura deste livro. O que a gente tem aqui, parece que, sei lá, fiquei pensando aqui em como melhor descrever esse livro, mas eu diria que parece meio que uma colagem de raciocínios, sabe? É uma coisa muito jogada, tem algumas ideias legais aqui, mas, de novo, é tudo de um modo meio jogado. Aí, do nada, ela coloca algumas citações, e as citações são muito interessantes, não me levem a mal. Só que não tá costurado de uma maneira legal. O livro não tem uma linha de raciocínio, simplesmente eu senti muita falta disso. E, aparentemente, é a proposta dela, essa escrita mais, como é que eu posso falar, all over the place, essa escrita meio bagunçada, meio caótica, mas foi um negócio que definitivamente não funcionou pra mim. Outra coisa também que eu detestei neste livro foi o fato de que ela faz tipo um diário de viagem, e este diário é fragmentado. Cada parte do livro, cada capítulo inicia com esse diário de viagem, que tá sempre em itálico, aliás. Só que, sério, tinha vezes que eu terminava o capítulo e eu voltava pra ler o diário de viagem, porque eu ficava, gente, mas o que isso tem a ver com o que eu acabei de ler aqui? Porque, assim, sério, muitas vezes é um negócio muito nada a ver. Fora que eu acho que ela divaga muito, eu queria muito mais essa coisa fechadinha no tempo mesmo, mas ela vai falar de outros assuntos que, ok, até tem correlação, como a mudança climática que está acontecendo no nosso mundo, aquecimento global, que são temas importantes, mas eu não gostei da forma como isso foi abordado aqui. A sensação que eu tive é que você acaba ficando meio que sobrecarregado com o tanto de informação que tem jogada, sabe? Porque isso não é um livro coeso e cheio de citações aleatórias, que no fim das contas talvez nem tenha sido algo ruim, porque eu tava olhando aqui os meus grifos, as minhas marcações, e aparentemente eu achei as citações em si mais interessantes do que o que ela tinha a dizer sobre essas citações. E ela coloca também algumas experiências pessoais dela, tem uns momentos um pouco mais pessoais desse livro, e ai gente, olha, eu acho que eu não gostaria de ser amiga de Jane Odell. Tem uma parte do livro que, sério, eu simplesmente não sabia se eu ria ou se eu chorava. A parte é algo como, ela tá, acho que andando na praia, aí ela vê um passarinho, uma ave que está morta. E aí ela faz um comentário tipo, eu sei que tem pessoas que veem sofrimentos muito maiores do que esse todos os dias, mas eu fiquei triste. E eu fiquei tipo, por que você tá justificando você ficar triste porque o passarinho tá morto? Meu Deus, sei lá, me lembrou muito aquele surto do sorvete bate de latte que teve no Twitter, sabe? Não sei se vocês vão lembrar, nem eu lembro direito da história. Acho que era uma menina que tinha alguém, ou ela tava no hospital, ou tava com alguém no hospital, e aí alguém mandou um bate de latte pra ela, e ela postou foto, falando que tinha ficado feliz com aquilo, e aí veio gente, mas nossa, pelo menos você tem dinheiro para um bate de latte. Sabe essa competição de desgraça que às vezes tem na internet, a competição de sofrimento, assim, quem sofre mais? Então me lembrou um pouco disso e eu fiquei, sério, isso aqui do passarinho pra mim foi demais, porque, gente, não é possível. E tem algumas outras partes que me dão um pouco essa vibe também desse mesmo discurso, sabe? Enfim, gente, eu queria saber a opinião aí de alguém que leu os dois livros, este e o How to Do Nothing, porque se for meio que a mesma coisa, eu perdi toda a minha vontade que eu tinha de ler o How to Do Nothing. Assim, eu acho que ainda quero ler, mas vai ser bem mais lá pra frente, porque, olha, eu não tô afim de encarar outro livro parecido com este aqui tão cedo. Inclusive, este aqui vai ficar aqui na estante só enquanto eu pego as minhas anotações e os meus grifos, passo para um caderninho e depois ele vai com Deus, porque, olha,
Ai, não gostei da leitura, vou dar... Nossa, tinha pensado em dar 3 estrelas, mas assim, 3 estrelas é quando eu gosto do livro. Gosto, mas não muito, mas ainda gosto. E a verdade é que eu não gostei deste livro. Leitura válida, sim, mas a que custo? 2,5 estrelas para Em Defesa do Tempo, de Jane Odell. Ah, e pra não só falar mal do livro, eu falei que tinha umas ideias legais, né? Então não falei só mal. Eu gosto muito do trocadilho do título no original, porque o título o título no original é Saving Time, que dá a ideia tanto de economizar tempo, ou seja, a ideia de um livro de autoajuda, mas, na verdade, a ideia de salvar o tempo, assim, de salvar mesmo, sabe? Resgatar algo. Acho que deu pra entender, né? Isso acabou se perdendo na tradução, mas, enfim, acho essa tradução aqui do título super justa também, mas queria comentar esse trocadilho no original, porque eu achei bem legal. Ao contrário do livro. Ai, meu Deus, chega de falar mal dele. Pois bem, agora vamos rapidamente para que eu não fique gravando aqui no escuro com vocês, o sol já praticamente se pôs. Vamos falar rapidamente sobre o audiolivro e sobre o e-book. Então, o e-book, gente, eu não lembro o nome da autora, deixa eu checar aqui. É a Rachel Wilkerson Miller. Eu vou deixar a capinha do livro aqui pra vocês. Pois bem, então, o que acontece? Chega essa época do ano, aí eu, a louca do planejamento que sou, já começo a olhar umas coisas pro ano que vem. Eu usei Planner durante uns bons anos, já usei agenda também, mas eu gostava muito mais do Planner. Só que o Planner acabou não funcionando pra mim, eu queria uma coisa mais customizada e também um pouco mais portátil, não é bem essa palavra que eu queria, mas uma coisa mais prática de carregar por aí, porque a gente viaja bastante, etc. E eu gosto de levar Planner e tal. Enfim, acabou que neste ano eu comprei um planner que dava pra ter essa ideia mais customizável, mas não deu certo. Aí eu fui pro Notion, fiz um Notion lindo, do jeito que eu queria, tava dando certo. Só que eu ainda sentia falta do papel. E eu fiquei, gente, não é possível que não tenha um sistema que funciona pra mim, não é possível. Aí eu comecei a pesquisar e eu ouvi falar do tal do Bullet Journal. E eu já tinha ouvido falar disso antes. Só que eu não sei se vocês já viram imagens, eu vou deixar aí algumas dos bullet journals, que assim, gente, parecem mais uma obra de arte. Eu não tenho capacidade para fazer esse tipo de coisa, e por algum motivo eu achei que só seria legal fazer um bullet journal se fosse tipo esses, assim, sabe? Super desenhadinhos, coloridos, etc. E aí eu nunca dei bola, porque eu fiquei... Primeiro que, assim, não tinha nem tempo de fazer esse tipo de coisa, então eu falei, não vai dar. Aí nunca dei muita atenção ao método, só que agora eu tinha visto, apareceu, eu fiquei pesquisando sobre isso aí, né? O algoritmo, né, começa a te entregar coisas do tipo. E aí apareceu, eu vou ver se eu acho a foto, mas não sei se eu salvei. Enfim, de um bullet journal que era bem minimalista. Eu fiquei, isso aqui eu consigo fazer, hein? Aí eu fui pesquisando algumas coisas e eu cheguei neste livro, então, Diário em Tópicos, guia prático. Diário em Tópicos é literalmente a tradução, literalmente a tradução literal, é a tradução literal de Bullet Journal. E me pareceu muito interessante. Aí eu fiquei de olho nele e quando teve a Black Friday, ele ficou tipo R$9 no Kindle. Aí eu comprei, li, achei a leitura uma delicinha e era o que eu precisava. Assim, qual que é o propósito da autora? Ela vai explicar o método do Bullet Journal, vai falar dos diversos tipos de coisa que você pode fazer, vai dar algumas ideias também, e aí é aquilo, saiba filtrar. Tem muita coisa que ela falou que, assim, eu tenho certeza de que eu não vou fazer, mas tem outras muito legais e... Sério, eu acho que o Bullet Journal vai ser a solução dos meus problemas. Você que está no clubinho, em breve, aliás, vai sair um vídeo falando sobre essa questão de metas de ano novo. No clubinho saem, além das leituras conjuntas, dos vídeos das leituras conjuntas, pro pessoal do Plano Tolstói, saem alguns outros vídeos, tipo de tour pela estante, alguns vlogs, algumas resenhas que saem só lá e alguns vídeos mais aleatórios também, tipo esse que eu estou montando sobre o Bullet Journal, sobre algumas percepções que eu tive em relação a este livro e sobre essa questão toda de metas, o que eu penso sobre ela, se eu faço, enfim, acho que vai ficar bem legal. E este livro me foi muito útil. Uma outra amiga minha, beijo Marise, também comprou, leu e gostou. Teve algumas ressalvas também, como eu tive, que é o fato de que tem muita coisa ali que já é too much, demais.
Mas, no geral, leitura muito proveitosa. Gostei bastante mesmo. Então, 3.5 estrelas. Gostei bastante, 3.5 estrelas. Mas é que assim, não é um livro, oh meu Deus, que coisa maravilhosa. Mas foi um livro que ficou muito útil pra mim. 3.5 estrelas, eu juro, gente, parece que não, mas é uma boa nota. De 3.5 pra cima foram livros de que eu gostei bastante. 3 é gostei, ok, abaixo de 3 são livros que eu costumo não recomendar. E o audiolivro que eu terminei de ouvir no mês passado foi o Endure, do Alex Hutchinson. É assim o nome dele? Meu Deus, deixa eu ver aqui. Alex Hutchinson. Exatamente isso. Vou deixar a capinha também pra vocês. E eu amei. Pra quem corre, ou pratica assim, algum esporte de endurance, os esportes sobre os quais ele mais fala são corrida e ciclismo, principalmente dentro do Ironman, então, triatlon, né? Então, se você gosta de ler sobre esportes, pratica algum esporte, eu recomendo muitíssimo este livro. A ideia do livro é falar sobre endurance. Nossa, como se o título já não deixasse isso claro o suficiente, né? Mas vamos lá, formulando melhor o raciocínio. A ideia dele é falar sobre os aspectos que limitam o endurance, essa capacidade de resistir a uma atividade por um longo período de tempo. E por muito tempo a gente achou que, a gente, no caso, nós, seres humanos, a ciência, considerava que os aspectos fisiológicos eram muito mais determinantes. E não me entendam mal, eles são. Só que, mais recentemente, começou a se estudar a questão da mente, do quão importante é você... Ai, gente, parece muito coisa de coach, mas enfim. Você ter uma determinada mentalidade ali, uma mentalidade forte... Ai, não consegui pensar em um jeito melhor para falar, para conseguir ser um atleta que, por exemplo, performa bem numa maratona ou em corridas menores, enfim, consegue lidar muito bem com o desconforto de uma atividade física, sabe? É um livro que foi publicado não faz muito tempo, então a informação tá bem atual, foi 2018, se não me falha a memória. Ele fala de alguns exemplos que estão frescos aí na memória de quem acompanha esporte, principalmente corrida, como, por exemplo, o Breaking Two, aquela tentativa que a Nike fez de bater a maratona abaixo de 2 horas, fala já do Kipchoge, só que o Kipchoge ainda não tinha batido o recorde em Berlim, se não me falha a memória, e agora a gente teve o Kiptum, né, que em Chicago, inclusive, eu estava nessa maratona, foi a minha primeira maratona, a maratona de Chicago deste ano, 2023, em outubro, e o Kiptum estava lá e bateu o recorde mundial lindamente. Pessoal que entende aí da corrida fala que muito provavelmente ele vai ser o primeiro homem a correr uma maratona abaixo de 2 horas de forma, assim, oficial, numa prova oficial. O Kipchoge fez isso, mas foi uma prova ali montada... Não foi uma prova, né? Foi um circuito montado com umas condições muito específicas e favoráveis para que isso acontecesse. O Kiptum foi numa prova oficial mesmo, foi na Maratona de Chicago, ele arrasou, nossa senhora. O digníssimo estava assistindo a prova, estava esperando lá eu passar e viu o Kiptum passando na frente dele. E é muito legal, assim, para quem corre, ver os ensinamentos deste livro, sabe? Ele, nossa, me deu muita informação muito útil. Eu amei. Fica uma ressalva. Quem não gosta de livro, assim, que traz muito estudo científico, que traz muitos dados, pode ser que você não curta muito, porque a gente tem um livro bastante embasado cientificamente no Endure, então fica essa ressalva aí. Mas, do contrário, nossa, recomendo pra qualquer um que se interessa por endurance, que pratica algum esporte de endurance, que, sério, vai ser uma baita de uma leitura e você vai se identificar com alguns momentos relatados pelo autor, que, aliás, é corredor em diversos momentos. Eu não dei estrelas pra esse, eu acabei de perceber, eu não tinha nada na minha cabeça, mas eu iria de 4 estrelas, gostei bastante do livro. E assim, meu Deus, quase no escuro, encerramos as leituras do mês de novembro, então teremos outro resumo só agora em 2024, mas ainda temos alguns videozinhos para ir ao ar no canal ainda neste ano. E vocês, o que vocês leram em novembro? Qual a melhor leitura de vocês? Deixem aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.